Olá, boa tarde. Boa tarde aí aos nossos queridos palestrantes. Boa tarde aí a quem nos está nos ouvindo. Hoje temos aqui mais uma live da Web e o tema de hoje é mídias sociais no contexto da pandemia, oportunidades e desafios para o segmento de saúde. Tá? Estamos aqui com Sueli Temporal, Fabiana Franco, Ana Carolina Monteiro e Diego Oliveira. Tá? Sueli Temporal é jornalista com especialização em marketing e convergência midiática, sócia-diretora da agência Aticom Comunicação Corporativa. Fabiana Franco é doutora em comunicação, jornalista, docente e pesquisadora internacional. Ana Carolina Monteiro, estrategista e fundadora da consultoria Hackel, professora em pós e MBA da Unifax, Baiana Business School e Staff. O Diego Oliveira é sócio fundador da Uber Insight e professor universitário da ESPM no curso de Publicidade e Propaganda. Tá? Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com especialistas como vocês na área, para que a gente possa com mídias sociais nesse contexto que estamos vivendo, certo? Dentro do nosso segmento de saúde. Tá? Eu queria, nesse momento, abrir a palavra para a Sueli, falar um pouco sobre o tema. Boa tarde, minha gente. É um prazer também estar aqui junto com vocês. São todos três, aliás, os quatro são amigos queridos. Tem um bom CRM, um bom cadastro, ou não está presente mesmo nas redes sociais, ela tem que correr mais para alcançar as concorrentes que já estão na frente, né? Elas estão tendo que ter um trabalho maior e um investimento de recurso maior justamente nesse momento em que o recurso está mais escasso, né? Então, assim, essa é uma questão muito, muito clara que eu vejo. E agora não tem mais retorno, né? Todos estamos jogados nesse mundo digital e temos que trabalhar de uma forma organizada, planejada e estratégica a comunicação. Perfeito. Perfeito. Eu queria ouvir um pouco agora a Fabiana. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer novamente o convite. Estive com vocês já presencialmente aí num congresso lindo em Salvador, foi maravilhoso. E agora estamos aqui virtualmente, né? Muito felizes porque estamos vivos, dando graças a Deus todos os dias, né? A gente reaprendeu a viver, a dar valor ao dia a dia. Queria agradecer o convite, então um abração para a Lisa linda, para a Sueli, os dois que eu não conhecia, a Carol e o Diego, e dizer que o nosso tema de hoje me deixa muito confortável, né? Que é a minha área de pesquisa, é o meu doutorado, eu já sou doutora há mais de 8 anos, eu pesquiso no país, publico fora do país. Comunicação e saúde não é coisa simples, nunca foi. Tem nuances, jeito certo de fazer, e quem não estava inserido nesse processo e passou a se inserir, precisa fazer a coisa do jeito certo. Uma comunicação inadequada, virtualmente falando, ela vira viral, ela se externaliza de um jeito errado, incorreto. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não é a mesma coisa que, de repente, vender um produto simples. A gente está falando da saúde das pessoas. Então, a gente precisa atentar para a importância de estar adequadamente dentro das mídias sociais, comunicando saúde. Já visto que nós enfrentamos, durante muito tempo, uma dificuldade enorme para se comunicar saúde. Durante muito tempo, a gente teve muita dificuldade para comunicar saúde, para comunicar e para falar de problemas de saúde. Então, agora, com essa situação de pandemia, isso ainda vira mais problemático porque ele passa a ser virtual. De repente, você não pode mais falar ou comunicar saúde com uma pessoa olhando no olho, tentando ter esse feedback se ela realmente entendeu o que você está falando.
Então, além da dificuldade de se inserir para quem estava fora, para quem estava dentro, é o melhor dos mundos. Eu já estou fazendo, estou habituado, eu só preciso adequar e entender quais ferramentas vão me auxiliar nesse processo. Mas para quem estava fora, correndo do lobo mau, ele te pegou. E aí, infelizmente, respira, se prepara com alguém adequado, porque mídia social não é outdoor. E eu canso de ver mídia outdoor. Entro nas mídias sociais das empresas e aí um monte de coisa pronta, preparada. Entra no Instagram, por exemplo, não quer ver um monte de post pronto. Quer ver gente, quer ver foto, quer ver comunicação viva. Então, ainda tem todas as nuances que a gente acaba tendo que enfrentar, né? E aí eu acredito que hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui, cada um com seu ponto de vista. E aí o bom é isso, que o Leonardo Boff diz que cada um olha com os olhos que tem, né? Então, a ideia é construir, não tem verdade absoluta, mas construir aqui uma proposta de visões prismáticas, de coisas que podem funcionar, e o que é que está sendo salientado que realmente não está funcionando. Perfeito, muito obrigada, Fabiana. Eu queria ouvir um pouco Ana. Ana, inclusive, será aí a nossa facilitadora, né, no curso de mídias sociais, que a gente fará ainda agora em setembro, tá? No dia 18 de setembro. Palavra sua. Oi, gente, boa tarde. Eu vou aproveitar a fala de Sueli, né, que foram perfeitas. Cada uma trouxe um ponto de vista que eles se encaixam. Né? No caso de Sueli, ela trouxe sobre a resistência mesmo, pessoas que chegaram depois para entrar nesse universo. E isso é muito característico do segmento de saúde. O segmento de saúde foram um dos retardatários de adotar as soluções digitais. Né? E muito pela fala aqui da nossa amiga palestrante também, doutora, ela entende muito bem esse segmento para falar que existe nuances, existe dificuldades, existe singularidade desse segmento que não pode ser feito de qualquer maneira, né? E dentro da questão de você ter o atraso, né, e você ter essa singularidade do segmento, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo as empresas, os profissionais correndo atrás na emergência, né, na dor e não no amor, né, e também acabando por não entender muito bem desse segmento. Para você pedir uma coisa, você tem um pouco, né? A gente aprende na faculdade de ADM. Você não precisa fazer tudo isso, mas você tem que entender para poder pedir, para poder julgar, né? E aí o que você está vendo? Você está vendo muitas empresas gastando a pouca verba que tem nesse momento apertado em ações que não são as corretas para ela, né? Muitas pessoas aproveitando o momento que sabe que existe essa necessidade e fazendo entregas também que não são tão adequadas, mas para o digital neste momento. Então, eu vejo as duas falas se completando no dia a dia das pessoas que nos abordam, né? Já com seus problemas já tentaram implantar alguma solução que não deu certo. Então, eu tenho visto muito isso. Ok, Ana, muito obrigada. Eu estou aqui esperando o Danilo aqui, parece, não sei se alguma coisa congelou aí, porque a gente está aqui para pergunta normalmente, eu não percebo nada. Não estou vendo nada, mas vamos seguir. Diego, a gente gostaria de te ouvir um pouco. Ótimo. Então, boa tarde. Eu vou falar boa tarde neste momento, mas as pessoas podem assistir na E aí, o processo de feedback lá que a gente conhece lá, né, mensagem, emissor, receptor, feedback, ele tem que se dar dentro da mídia social. Então, você precisa ter muito mais do que tudo o vínculo, ouvir o outro também. Então, dentro desse período de pandemia, a gente tem que fazer isso tudo, e aí a Sueli falou uma coisa que é verdade, com
quantas perguntaram em cima dele. E aí eu tenho que criar elementos para poder ir captando esse indivíduo. Então, são essas nuances que fazem com que a gente consiga construir um plano que toque no outro, mas que eu consiga, na verdade, ter um feedback de como ele está se comportando com essa informação. Perfeito. Perfeito. Eu gostaria de aproveitar a sua fala, Fabiana, para ir para Diego, falar um pouco de que forma se utilizar as redes de maneira que não ultrapasse a barreira ética, né? Porque as mídias sociais hoje são vitrines para serviços e vendas em diversas áreas. E considerando a área de saúde, né, como que a gente pode utilizar isso sem ultrapassar essas barreiras? Ótima pergunta, né? Eu estou à frente de tenho o prazer, né, de estar à frente de uma instituição como a SPM, onde a gente preza que a ética é independente do meio de comunicação, né? Porque, na verdade, a ética está transcrita na mensagem e no conteúdo que você vai levar. Né? Então, independente se eu vou fazer um outdoor, né, ou se eu vou fazer uma página de revista, ou um jornal impresso, ou anúncio na TV, a partir do momento que você quer passar uma mensagem, e nessa mensagem tem um endosso, é super importante a gente trazer autenticidade, ser original, ser transparente. As pessoas falam, nessa época de pandemia, sobre propósito, sobre missão, como algo novo. Eu me assusto, porque não pode ser novo. Porque a essência de uma empresa é quando você faz a tal da missão e dos valores, que você manda fazer um quadro lindo e fica pregado na parede. E a minha prova é essa, nessa pandemia. Empresas que têm missão e valores, aí fala de propósito como se fosse uma novidade. Não. E isso, quando a gente traz para um conteúdo de um simples post ou o conteúdo de uma legenda, já está transcrito para mim, né? Eu estou sendo ético o suficiente, eu estou passando a verdade. É aquela velha história, não adianta eu querer fazer um texto bonito para me agradar. Eu tenho que fazer um texto coerente com o meu público, né? E quando a gente fala da saúde, não adianta eu querer falar um termo super difícil se a gente não entende. Imagina um público, né? Aquela velha história. Essa letra é de médico, só ele entende. Não pode, né? Na rede social não pode ter isso. Então, o que ele está falando, eu estou compreendendo. O que está sendo falado faz sentido, né? Então, não tem segredo, aliás, não tem dificuldade. O segredo é simples. Seja autêntico. Tenha coerência no que está passando. Isso independente do meio. Só que agora, com o mundo digital, uma notícia ruim, a gente falava para 10, 12 pessoas, né? Hoje a gente conta para milhares. E a gente vive numa sociedade onde a gente gosta de aumentar um pouquinho, né? Um tiquinho. E a gente aumenta e aquilo estraga. Então, se você não tem uma boa reputação e se você não está preparado, um simples post de alguém que acordou naquele dia infeliz da vida, né? E acabou sendo maltratada, porque ela não foi maltratada, mas ela acordou de uma maneira infeliz naquele momento, ela pode fazer um comentário e acabar com a reputação de um profissional. Então, a partir do momento que ele tem uma relação séria com a sua audiência, na hora que ela levantar a bandeira, a própria audiência dele vai falar assim, opa, peraí, ou pera ainda, tem alguma coisa errada. Se foi no mesmo profissional que eu fui, porque ele não é assim, né? Então, acho que tem que ter o cuidado. E eu tenho muito medo. Muitas pessoas me procuram e falam assim, eu gostaria que você cuidasse das minhas redes sociais. Eu tenho medo disso. Eu falo assim, poxa, mas se você estiver disposto a fazer várias reuniões comigo, lindo. Porque eu não sei o seu conteúdo, eu não sei o seu texto, eu vou saber dialogar com as pessoas, você tem que dar resposta. E eu tenho um exemplo, né, muito bacana em Salvador, que para mim é um dos médicos, eu vou fazer o merchan dele não, mas ele é ótimo, então pode fazer o merchan, né? Que é uma pessoa que consegue fazer a rede social 100% real e orgânica, que é o Dr. Cláudio Bacelar, que é o médico. Mas por que funciona? Porque ele faz. Que se fosse para a pessoa fazer, não ia fazer direito. Então, ele consegue fazer porque ele é autêntico, ele só fala do produto que ele experimenta. E eu procuro me relacionar com pessoas nas minhas redes que são totalmente orgânicas, com pessoas que acreditam e passam transparência e originalidade nisso, né? Então, eu acho que este é o grande jogo das redes sociais. É a gente saber se portar
e saber transmitir de fato o que a nossa audiência quer e como a nossa audiência vai entender, e não como uma letra de médico que só ele entende. Perfeito. Obrigada, Diego. Ana, economia de baixo contato está diretamente relacionada com transformação digital? Sim, está intimamente relacionada. A gente tem visto, agora com a pandemia, né, ganhou mais visibilidade, mas não é uma coisa nova, fazer parte da nossa rotina. O delivery, né, feito por aplicativo, né, o e-commerce, lives, como a gente está fazendo aqui agora, né, lives, pagamento por aproximação, várias soluções que são de baixo contato e são intermediadas pela tecnologia, né? E, então, quando você fala na economia de baixo contato, você fala diretamente em tecnologia e em transformação digital dos negócios para esse novo cenário, né, para esse novo momento. E aí eu já vou voltar naquela primeira fala, né, que o Sueli trouxe, né, sobre a questão da adaptação. Né? Transformação digital é uma coisa que tem sido falada há anos, não é nova, né? E agora, um termo ganhou visibilidade, né? E a questão também da economia de baixo contato ganhou visibilidade pela necessidade. Né? Então, você vê várias empresas que tiveram que se adaptar, né, mas elas não estão se transformando, elas simplesmente estão se adaptando a um novo contexto, um novo cenário. Isso não é transformação, tá? A gente está vivendo a economia de baixo contato, que é a transformação, né, digital, mas as empresas que estão apenas reagindo para se adaptar a isso, elas não estão fazendo transformação. Isso traz para a gente uma famosa curva da adoção exponencial da tecnologia do Peter Diamandis, que também é médico, fundador da Singularity University. Ele é cientista, ele é médico, ele é brilhante. O que ele trouxe já há muito tempo, que também não é novo? Como é que se dá a adoção da tecnologia? Você tem o primeiro D, que é a digitalização, onde as pessoas acham que já estão fazendo a transformação, mas não é, estão digitalizando alguma coisa, algum serviço. Aí depois você passa pela decepção, porque não é fácil, né? Então, isso é uma coisa que exige uma cultura, né, de quem está engajado nessa transformação. Então, tem um momento de decepção. Mas chega um momento que você persevera lá e você interrompe. E aí você já entra nos 3 deles são importantíssimos para o segmento de medicina, de saúde. Ele já vem sinalizando isso para a gente desde 2015, que é o desmaterializar, né, que fala diretamente com a economia de baixo contato, porque as coisas imateriais, hoje a gente está fazendo consulta com telemedicina, né, você consegue ter várias interações através da tecnologia, você desmaterializando. Qual é o exemplo de desmaterialização? A gente já está super acostumado, gente, a gente só não conhece pelo nome, né? Que é Netflix, Uber, tudo isso é desmaterializar, até o próprio alarme do nosso celular é uma desmaterialização de um objeto que a gente tinha do lado da cama antigamente, que hoje está no celular. Então, desmaterializar é um dos Ds, a gente já vê isso também com a questão de wearables, a gente está vendo vários segmentos já adotando de saúde os wearables para ajudar mesmo no diagnóstico, né, para ajudar no acompanhamento das doenças. Aí depois você vem para um outro D, que é desmonetizar. Quando você desmaterializa, você consegue dar mais acesso, mas ser mais barato, né? Você torna o custo mais baixo. Acho que talvez daí é que venha o maior incentivo para a gente continuar nesse caminho que a gente foi jogado, né, pela pandemia, né? Então, é um incentivo também do custo. Então, você torna um serviço mais barato, você desmonetiza. Aí, depois disso, qual é o outro passo? Né? Então, tornar democrático. Isso é muito coerente com um conceito que o Peter Diamandis, ele defende sobre abundância. O que ele fala? Que todo esse cenário tecnológico vai levar a gente a um momento de abundância, né? Que você que todo mundo, a maior parte das pessoas, vai ter acesso a diversos bens e serviços. As coisas serão
abundantes, né, por esse caminhar da tecnologia. Bom, deixa aí o que eu posso trazer mais para vocês. Eu falo muito rápido, né, gente? Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, para ir lembrando das coisas. Bom, então, a gente... lembrei. Dentro desse contexto também, gente, lembrei que em janeiro, quando a gente não adivinhava que ia passar por tudo isso, porque eu sou um Dom Quixote da adoção da tecnologia, né, dos meios digitais, das mídias sociais, né, então eu sempre vou lá lutando contra os moinhos de vento, mas eu não desisto, né, uma coisa que me marcou em janeiro foi uma fala de um consultor de varejo, Alberto Ferrentino, que é baiano e é um ícone, né, no varejo nacional. Ele leva delegações para o Vale do Silício, para a China, e em janeiro ele veio para cá, através de um convite da CDL, para palestrar com nós, para o mercado. E no final da palestra, que ele trouxe todas as transformações do varejo, um varejista levantou e perguntou: Alberto, para quando é isso? Quando é que eu tenho que me preocupar com isso? Ele falou: quando você sair daqui, já, imediato, né? Então, voltando, estão intimamente ligadas, mas transformação digital não é de digitalização. Nós estamos vivendo a economia de baixo contato, né? E a transformação digital precisa se dar para que a gente consiga sobreviver, né? E depois prosperar. Porque nesse cenário, a gente está falando de sobrevivência e depois de prosperar dentro de uma coisa que já vinha vindo há muito tempo. Ok, obrigada, Ana. Diego, eu vou voltar para você. E eu gostaria de saber, especificamente na pandemia, os profissionais de saúde vêm recebendo apoio em diversas frentes, seja através do grande público, como também de corporações que, através de suas redes, se manifestam e sobem essas hashtags. Como usar esse apoio para aumentar a visibilidade nas redes? Ótimo. Olha só, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente traz à tona o aumentar a visibilidade. A gente tem que ter, eu defendo muito isso, a gente tem que levar a visibilidade para quem realmente pode e é o nosso target. Aquela história, mas eu vou escolher porque fulano... Aliás, que eu amo esse momento da pandemia, porque digital influencer deixou de ser importante. Porque quem escolhia digital influencer por seguidores, socorro. Porque a gente sabe que seguidor você compra e curtida também, né? Então, é o momento da gente fazer a limpeza da vida, inclusive de quem a gente acredita que influenciava. Então, quando eu falo de aumentar a visibilidade, com essa pergunta que você me trouxe agora, eu acho que a gente tem que garantir que nós estamos sendo visíveis para a audiência que realmente nos interessa. E não ficar querendo falar com o mundo, porque se você fala com o mundo, você não fala com ninguém. Desde os primórdios da propaganda, o profissional que falava, mas o nosso produto é o melhor do Brasil. Aí você fala, que Brasil é esse? Pode entender que Brasil. Hoje de manhã, eu dei uma aula para um grupo de alunos da SPM, que foi maravilhosa a aula. E teve um aluno que falou bem assim, ô prof, mas... que as horas chamam a gente de prof, né? Ô prof, mas essa história que o produto é para o Brasil, tá tudo errado, né? Falou, lógico que está errado, porque se a gente pensar Brasil, 210 milhões de brasileiros, vai diminuindo, funilando, você não tem um produto, nem papel higiênico fala com 100% da população brasileira. Se papel higiênico fala apenas com 90% da população brasileira, então eu não posso achar que eu vou ter uma rede para falar com o mundo inteiro. Você tem que ter uma rede possível de alcançar a sua audiência, possível de alcançar quem realmente tem que ter um relacionamento contigo. Porque se nós fôssemos acostumados a lidar com a audiência real, o alcance possível, a gente sofreria menos. A gente não ia ser enganado procurando influencer que tinha muitos seguidores. Não ia perder tempo buscando um post com várias curtidas. Eu tenho, olha, eu não posso falar os nomes, seria antiético. Mas hoje eu recebi uma ligação, Diego, você não pode ajudar meu filho a tornar um influencer? Eu falei, mas ele influencia no quê? Mas ele é um fofinho. Eu falei, fofinho em casa, mas não tem como ele ser um digital influencer, né? Então, assim, ele já alcançou a audiência dele, a casa, ponto.
Então, faz um grupo da família e começa a postar foto dele e ele aumentou a audiência, né? Então, é a mesma coisa para agora. Então, aumentar a visibilidade, mas aumentar a visibilidade para quem? Tem umas perguntas do Globo Repórter que eu acho fantástica, que a gente deveria usar como mantra. Quem são? Como vivem? Como se comportam as pessoas que moram no vale não sei da onde? Né? Então, quando a gente sabe o universo, a gente trabalha naquele universo, fica muito mais prático você trabalhar com o universo real do que você querer trabalhar com todo mundo. Que é a mesma coisa agora quando a gente fala de aumentar a visibilidade. Antes de querer aumentar a visibilidade, bora trabalhar o nosso users, né, os nossos clientes fiéis, ao invés de querer aumentar aumentar a nossa audiência, vamos ver se a gente está se relacionando. E teve uma fala que eu gostei muito aqui de vocês, onde vocês trouxeram assim, mas tem de saber com quem eu estou falando, né? Como que eu estou falando. Então, eu cuido da rede, eu vou atrás para ver, eu vou atrás dos números, eu vou entender os números. Gente, eu conto nesta mão, nas duas mãos, e sobram dedos, pessoas que fazem o que ela acabou de falar. Porque se a gente fosse pelo número, a gente seria mais feliz. A vida é uma matemática. Se nós fôssemos pela matemática, seria tão mais fácil. O que tem de gente que ganhou dinheiro, não ia ganhar esse dinheiro, enganando tanta gente. Então, vamos entender além do número, o que está por trás do número, as brechas dos números. E isso vai dar uma garantia muito melhor, porque ninguém investe porque o dinheiro está sobrando. A gente investe porque quer retorno. Então, bora buscar um retorno mais orgânico, um retorno mais fiel. Essa é a minha fala. Eu adoro esse papo. Ai, quero falar. Peraí que eu vou... Fabiana! Diego, nunca te vi, sempre te amei. Eu acho que você está falando de coisas muito importantes. Para que tanto target? Às vezes eu nem vou dar conta disso tudo. Cuida do que é seu. Cuida do que é seu. Fala com o meu cliente. Postou, deixa ali seu número orgânico, quer botar dinheiro. Postou, quer botar dinheiro. Para! Tem que botar dinheiro, mas depois que você entendeu. Seu público gostou daquilo, até para você replicar. Quando a gente, na mídia social, você pode fazer isso. Você vai vendo a leitura na hora. Outra coisa, posta e sai correndo. Já viu isso? Posta e sai correndo? Posta e sai correndo. Aí, 3 dias depois, quer responder todo mundo. Algoritmo do Instagram funciona assim. Entregou, tem gente gostando, tem gente comentando, você está respondendo na mesma hora, ele vai entregando para mais gente. Mas não, aí 3 dias depois o assessor vai lá resolver. Ei, desculpa, eu te chamei, você não me deu atenção, próximo da fila. Eu vou para outro. Você vai ligar 5 vezes para um médico marcar uma consulta? Liga uma. Então, o que você está falando, é lindo, porque é isso aí, entendeu? E eu acho que o maior problema hoje é as pessoas não entenderem que comunicação é número, mas, graças a Deus, meu orientador de mestrado e metade do meu doutorado chama Isaac Epstein, que Deus o tenha em bom lugar. O livro dele, principal, era explicar como que funciona a comunicação com a matemática, porque ele era engenheiro. Então, a gente que teve contato com essas pessoas, depois eu concluí meu doutorado com o Wilson Bueno, que é mais crítico, enfim, mas a minha possibilidade de ter professores que me fazem entender que comunicação é número e que o mundo é número, aí vai me fazendo a leitura desses números. Só que é difícil fazer com que o seu cliente entenda isso, com que a pessoa que está entrando na mídia social, te procurando para ajudar, entenda isso, quando ele acha que o target dele é o mundo inteiro. E ele não consegue vender nem para esquina. Também quero falar. Eu tenho pessoas para o meu salão de beleza. Quantas manicures você tem? Uma? Olha, você falou uma coisa... Ai, desculpa. Você falou uma coisa muito legal. Porque durante a pandemia, né? Aliás, durante a fase da pandemia, que eu não sei qual nós estamos, mas antes dessa fase, eu resolvi assim, vou mudar de casa. Aí ele acompanhou, mudei de casa. Aí eu falei, eu nunca falei em minha idade. Vou assumir meus 40 anos, né? Aí assumi os 40 anos, quer saber? Vou fazer alguns tratamentos estéticos. E a médica foi na minha casa. Quando ela foi na minha casa, eu disse, que legal, posso indicar você para um monte de gente. Aí comecei a pegar já, falei assim, não, para.
Se você me indicar, eu não vou conseguir vir fazer seu retoque, né, Botox. Não vou conseguir fazer seu retoque. Eu falei, faz sentido. Mas você não quer, não posso divulgar para os amigos? Não, Diego. Eu estou atendendo você, que eu abri uma exceção, mais algumas pessoas, e se você aumentar, você não vai me divulgar mais. O seu Botox pode sair errado, pode ficar torto. E é bem isso mesmo, né? Porque a gente publicitário, assim, pô, agora falar para todo mundo. Não, tem que falar para as pessoas que ela vai conseguir atender, para não perder a qualidade. E é exatamente isso, né? Para quem que a gente pode falar e com quem que a gente vai falar. Então, quando você traz a sua rede de maneira, quem pode realmente comprar o produto e pode ter o produto, e já vai diminuindo. Você pode desejar falar com o mundo, mas quem pode comprar é o número menor. Então, foque naquele número menor, que é muito mais real. Olha, eu queria falar uma coisa que eu estava aqui babando nesses dois, porque eu sou fã dos três, viu, Maísa? Sou fã, hein? Sou fãzoca. E eles são, além de tudo, super engraçados, né? Falam desse tema, que é um tema importantíssimo, estratégico, de uma forma leve, de uma forma distraída, divertida. E é uma coisa que, inclusive, o Diego já acompanhou, que, assim, a maioria das empresas que estão nas redes sociais, ou elas fazem como a Fabiana falou, que a pessoa responde lá e demora 3 dias para responder e não vê, e faz, foi mesmo? É que eu não entro muito no Instagram. Se você não... Meu filho, por que você está lá, então? Se você não entra lá. É a mesma coisa que você está... eu quero ser sócia do iate. Mas eu não tenho barco, não sei nadar, eu não gosto de clube. Mas eu acho tão bonito. Mas eu quero ser do iate, porque todo mundo é. Entendeu? Então, para quê? Eu sou sócia do iate, mas eu não vou lá. Para que você é sócia, então? Você está pagando para não ir? Né? Isso é que nem academia, né? Que a gente paga para não ir. Né? O dinheiro fica lá fazendo exercício para a gente. Exato. A rede social não é assim. A rede social não é propaganda. A rede social é comunicação, é relacionamento. Então, não adianta você pegar e ter um post lindo e todo mundo achar bacana, todo mundo comentar e você não responder. Ou então, quando todo mundo achar bacana, você vai lá, dá curtida, dá joinha, bota coração, bota carinha fofinha, não sei o que, não sei o que. Aí a primeira crítica que você tem, você quer apagar. Apaga que o cara está falando mal de mim. Errado. Você não pode apagar. Aquela pessoa que se deu o trabalho de criticar o teu serviço ou de criticar o teu produto, ela é o seu cliente que está falando com você, meu filho. Melhore, criatura. Entendeu? Ele está dizendo para você, melhore, criatura, que eu quero continuar sendo seu cliente. Aí, você não responde e fica com medo, chama o assessor de imprensa, que no caso eu, para resolver o problema. Para gerenciar crise. Né? Para gerenciar a crise. Ou então você deixa lá o pau comendo, o povo falando mal de você, e você faz de conta que não é com você, porque você não vai lá, porque você está sócia de um clube que você não frequenta, né? Aí você não vai lá. E quando sai no jornal, aí a confusão está armada. Porque sai das redes sociais, filho, e vai para o jornal, e vai para a televisão. Se você não resolveu lá, aproveita enquanto está lá. Resolve. Responde o seu cliente. Fale com ele. Não deixe ele no vácuo. Jamais, nunca. Agora, existe uma coisa chamada hater. Né? Claro que você não vai ficar debatendo com o hater, mas você aí é outro trabalho, como eu falo. Você tem que ter entender do negócio para poder lhe orientar e dizer o que você vai responder, como você vai responder e quando você vai responder. Porque também não adianta você ficar debatendo com o hater na rede social. O cara está ali só para lhe detonar. Então, aí já é um outro processo, já é uma outra situação. Ok, obrigada, Carol. Ana. Vou falar um pouquinho aqui, vou juntar os três, tá, gente? Que a gente tava falando, e aproveita e fala do impacto da economia de baixo custo na comunicação. Junta os três palavras que fala desse impacto. De baixo impacto. Tá, isso
Interrompeu um pouco. Até importantes. Um é a operação da empresa, o outro é a experiência do cliente, o outro é o... Ana interrompeu um pouco, sua fala congelou. Carol está travada. Carol, congelada. E aí você tem o produto e o serviço que com um meio... Um pouco porque estava travada e a gente não escutou. Tá. Vocês escutaram até onde, gente? Nada. O início da sua fala agora. Nada? Tá bom. Não. Então é o seguinte, gente, a gente estava falando que digitalização não é transformação digital. E a transformação digital, ela tem 3 drives, né, que a gente tem que observar. Um é a operação da empresa, o outro é a experiência do cliente, e o terceiro é o modelo de negócio, tá? Então, para a gente interessa falar aqui da experiência do cliente, já que a gente está falando de comunicação. Só que consideramos hoje a experiência do cliente como o próprio negócio, onde o serviço ou o produto, né, vai servir como um meio para a experiência do cliente. E hoje, a maior parte da jornada, né, do cliente, como se fala, se dá em meios digitais, né? Por isso que a novidade, ela já é da segunda web, a gente já está numa terceira web. Essa terceira web, ela é caracterizada pela interação, né, entre pessoas e máquinas, entre tudo interagindo, que é a internet das coisas, ou internet de todas as coisas, como algumas pessoas gostam de falar, ou, quando a gente trata do segmento de saúde, internet das coisas médicas, né? Então, a gente já tá neste ponto. O que a gente tem aí? Por que a gente fala que a comunicação pode ficar mais próxima com a tecnologia? A gente tem dispositivos o tempo inteiro, né, com a gente. Por exemplo, eu estou com esse dispositivo que é o mais simples de internet das coisas, todo mundo conhece, que é a pulseirinha, né, que vê meus batimentos cardíacos e etc., né, meus movimentos e tudo mais. Então, imagine com tudo interagindo dentro dessa grande web, eu tenho muito mais informação mais próxima e íntima do meu consumidor. Eu tenho muitos dados para trabalhar com a personalização. Claro que isso você consegue uma interação bem personalizada, você vai ampliar seu engajamento. Quando a gente fala de influenciadores, né, a gente está falando de influenciadores, hoje, né, o que gera muito mais resultado do que qualquer coisa de influenciador é um post do seu cliente, né, é o usuário gerando conteúdo. Quando o seu usuário gera um conteúdo seu, né, repassa um conteúdo, reposta ou fala sobre você, isso, segundo uma pesquisa que eu não vou lembrar agora, a fonte foi publicada até por um parceiro meu educacional, 9 vezes mais eficiente que qualquer influenciador falando sobre você, né? A questão que a gente está discutindo sobre a base de seguidores, de ampliar a base e tudo mais, é ruim para a principal métrica que eu tenho hoje, que é o engajamento. Quanto mais seguidores eu tenho, mais baixo é o meu engajamento, é mais difícil engajar essa audiência. Então, é bom você ter mesmo o seu nicho que você está lá trabalhando, trabalhar direito e conseguir um excelente engajamento, que é a principal métrica, né? Hoje, o que a gente é cobrado, né, é as métricas de engajamento. Claro que a métrica de engajamento tem gente que calcula de um jeito só, e de acordo com a estratégia, com o objetivo, que foi a primeira fala de Sueli, a questão da estratégia. A rede social, os meios digitais, eles são um instrumento. A gente tem que ter a mente humana, né? Tem que ter a estratégia por trás. E a gente, às vezes, não vê isso, vê só mesmo o ferramental, né? Desses que se auto-intitulam especialistas. Não é ferramental, primeiro vem a estratégia, né? Então, o engajamento, ele tem diversas formas de calcular de acordo com sua estratégia, né? Tem um básico, né, que é sobre a audiência, mas você também tem outras formas de calcular de acordo com sua estratégia. Hoje, até uma parceira me fez uma consulta sobre relatórios. Ela falou, Carol, ela atende bastante o segmento médico, e ela falou assim, olha, eu preciso fazer uma proposta que vá a relatório também. O que é que eu posso falar para esse cliente? Você tem um modelo? Eu digo, não tenho um modelo, sabe por quê? Porque eu faço isso customizado, eu tenho que entender o desafio do cliente, né? Para a gente poder ver quais são as métricas que a gente vai usar de desempenho, né? O que vai sinalizar se ele está tendo sucesso ou não está tendo sucesso no trabalho deles das mídias sociais, né?
Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar. Bom, então, quando a gente fala de engajamento, a gente fala de uma comunicação hoje que ela tem 2 pontos muito importantes, que é relacionamento e engajamento. O que é o relacionamento? É você estar disponível para ele, poder responder no momento certo, né? Já que ou cada vez mais a nossa comunicação está síncrona e não assíncrona, né, com a web. Então, você tem que estar sempre disponível para se relacionar com esses clientes. E hoje o cliente, ele quer realmente uma disponibilidade que às vezes nem nós conseguimos dar conta, ele quer que a gente seja 24/7. Por isso, nós usamos algumas automações de marketing também, né? Uma aluna minha, semana passada, ela falou, poxa, um cliente me procurou às 11 da noite e queria que eu respondesse. O que é que eu faço? Eu digo, adota uma automação, porque você não é robô para responder às 11 da noite um cliente. Aí, quando você adota a automação, aí, quando for o horário de gente, você fala com ele. Né? Mas, eu acho que eu vou adotar um robô também, para mim. Mas tem que ser, Sueli. A gente tem que fazer papel de humano. No momento que os robôs estão entrando no mercado, nós estamos interagindo com eles, como colegas, a gente às vezes nem está sentindo eles, principalmente agora quando você fala da pandemia. Pandemia, como o Diego falou, a gente não sabe em que momento a gente está. Vão ter ondas e vão ter outras, né? E vão ter outras. Aí você já vê, por exemplo, alguns ambientes que são hospitalares adotando robôs para fazer desinfecção, né? Já para fazer alguns serviços, né, que protejam o humano também. E o humano entrar no momento correto, no momento de humanizar de fato, né? Que só a mão lá, o abraço que tem que estar. Bom, então a gente fala dessa disponibilidade hoje, né? E a gente fala do engajamento. O engajamento, o que é? Né? É aquela questão da interações de valor, né? Você criar realmente interações de valor com o seu público, com o seu cliente. E é essencial para uma estratégia de engajamento você ter uma estratégia de marketing de relacionamento e marketing de conteúdo, que Sueli está aqui de prova para falar que a coisa mais difícil é você convencer sobre a produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo custa dinheiro, mas é para onde caminha a humanidade, né? Hoje a gente precisa ter um conteúdo de fato bem feito. O que eu levo para meus alunos é a questão do slow content, o conteúdo devagar, se for traduzir literalmente. O que é o slow content? São conteúdos mais profundos, mais trabalhados, mais elaborados, não simplesmente o post, né? E esses conteúdos, segundo a HubSpot, os dele, no caso, né, ele falou que 90% dos leads dele qualificados vêm de conteúdos com mais de 2 anos, que são conteúdos slow, com profundidade, né, que você traz realmente um valor para o cliente que vai ler isso. Então, a questão do conteúdo. Então, gente, quando a gente fala dessa comunicação, né, a economia de baixo contato, que a gente vive, a gente está imerso nela, a gente só começou a dar um nome para isso, né? A gente fala em 3 coisas muito importantes, que é o contexto, né, o conteúdo e a confiança, né, que é você criar mesmo o seu grupo, sua audiência e trabalhar bem ela. Então, essas 3 coisas, acho que são guias dessa nova comunicação. Quem você vê trabalhando muito bem a comunicação, com todos os pontos, com toda a modernidade, da forma mais correta que possa existir, é um varejista, até o Magazine Luiza. Recentemente, a gente vê eles fizeram um movimento, agora na pandemia mesmo, compraram, né, em loco mídia, geolocalização, né, de baixo contato, mas altíssima interação, né, altíssima interação. Eu queria fazer uma pergunta para a Maísa. De comunicação. Maísa, eu quero saber o seguinte, os empresários do setor de hospitalar estão interessados em fazer mídias sociais? Eles querem realmente? Conseguiram quebrar a resistência? Eu tenho algo a dizer, porque eu comecei a ser muito consultada, até de uma forma até meio inusitada. Eu fui para uma consulta médica, porque precisei mesmo, porque eu estava evitando sair de casa, porque eu sou asmática, né?
E aí fui no consulta médica e o médico, num dado momento, perguntou, mas você trabalha com o quê? Né? Da questão da tensão, né? Dessa parte aqui do ombro, onde eu estou com problema. Né? Eu falei, eu trabalho com marketing digital. Né? E ele falou assim, poxa, eu estou precisando tanto, eu já saí com 2 orçamentos para fazer. 2 orçamentos. E aí eu estou sendo consultada por laboratórios, por várias empresas, de como ele pode melhorar a questão do atendimento e do relacionamento, principalmente porque a gente trabalha com automação e com a questão do WhatsApp, né? Como usar o WhatsApp de uma forma profissional. Então, foi feita até uma pesquisa por um portal, há algum tempo atrás, eles fizeram o primeiro evento deles, online, totalmente online, e fizeram uma pesquisa com os seus próprios clientes, e para ver quem estava usando o WhatsApp de uma forma profissional de verdade. E 70% não sabia, não estava usando direito. Né? Porque você tem uns 3 WhatsApps, né? O Business API e o normal, que a gente usa. E a maioria às vezes confunde, usa errado. Tive uma empresa, um cliente que teve o WhatsApp derrubado pela própria plataforma, porque não pode trabalhar algumas coisas dentro do WhatsApp, então eles caíram, aí para resgatar a advogada, né? Aquela coisa toda. Bom, tagarelei, gente. Peguei alguma fala, acho que foi de Sueli, né? Sueli, eu não vou falar especificamente de redes sociais, mas assim, o que a gente vê que o setor saúde levou aí... Fala da professora Carol aí, porque ela falou de uma coisa muito importante que a gente não pode deixar passar batido, né? Uma coisa que essa pandemia trouxe para a gente aí foi a realidade da desigualdade social que a gente vive. Né? Então, assim, ficou muito claro, quem tem acesso, quem não tem acesso, só Deus para cuidar, né? E a gente sabe também que, diante das pesquisas, que as pessoas que têm menos acesso a todas as coisas, não estamos falando especificamente de mídia social, de internet, porque a gente fala de analfabetismo digital, mas a gente tem problema até com acesso à luz elétrica no país, né? Tem muita gente que vive ainda na lamparina. Tem gente que acha que isso é piada, mentira, filme de faroeste, mas não é realidade. Então, assim, esse divisor de águas veio para mostrar que tem muita gente que não tem acesso à internet. É claro que a gente está falando aqui para empresário, para gente que vende serviço, mas eu tenho cliente aqui no Espírito Santo que lidava com clínica popular e que se viu numa situação terrível, porque clínica popular, que ao contrário do que a gente pensa, que as pessoas de baixa renda não gastam dinheiro com o médico, gastam sim, eles juntam para ir lá para poder conseguir fazer a consultia deles. E que eles estão tendo que migrar para essas plataformas digitais e que essas pessoas estão tendo pouco acesso. Eu resido aqui, sou gerente de comunicação do prefeito, da capital do meu estado, que é a capital de Vitória. Hoje está fazendo aniversário, 496 anos. O prefeito aqui colocou internet em tudo, mas sempre colocou há muito tempo, porque o sistema de saúde daqui é um dos pioneiros no Brasil de marcação de consulta online. Então, para você marcar consulta no posto, não tem mais fila. Você marca online e depois eles fazem a confirmação da sua consulta. Se você confirma não vai, você sai da fila. Então, é tudo automatizado. Então, as pessoas precisam ter internet. Mas a realidade da Grande Vitória não é essa. Da maioria do nosso país não é essa. Das pessoas terem acesso à internet. Então, eu acho que depois da pandemia, a gente vai ter que conversar sobre políticas públicas de inclusão da internet para esses usos. Para esses usos que vão passar a ser usos contínuos e que você pode resolver. Dá para você dar uma receita de um hipertenso, só revalidar uma receita para pegar o remédio na farmácia popular pela internet. Você não precisa fazer o cara sair do posto, tá me entendendo? Então, assim, eu acho que a gente também, que é formador de opinião, tem que começar a falar um pouco. Tudo bem que a gente fala para empresário, que a gente vende serviço para empresário, a gente tem que começar a falar também, porque esse é um público. Sim. E é um público que também consome, que também pode consumir. O empresário também vende serviço para D e E. Né? Então, a gente precisa abrir a cabeça, até a gente como consultor de mercado, para mostrar que esse é um mercado. E é um mercado que, assim, a gente precisa pressionar o governo para ter políticas públicas de inclusão de mídia digital, enfim, acesso à internet. E a gente precisa trabalhar um pouco isso também. Porque, por exemplo, meus clientes de clínica popular ficaram loucos, desesperados. O que a gente vai fazer agora? Né? Então, a sociedade tem destaque, viu? A sociedade tem destaque na área, em algumas áreas de cidade inteligente. Né? Isso me chamou a atenção, você falar aí da prefeitura, porque vocês são destaque. Nós somos quarto lugar em cidades inteligentes, a gente lida com felicidade das cidades. Então, assim, o prefeito aqui é muito preocupado
com a questão da qualidade de vida. Nós somos a quarta cidade da ONU, melhor para se viver no país, mas tudo isso é uma preocupação num contexto de política pública, que a gente também tem que discutir. Né? Então, não adianta ficar vendendo o ouro do bandido e a internet não prestar. Porque o que mais a gente encontrou é problemas com as conexões. Né? Eu percebi que eu vivia reclamando da minha internet, claro, eu tinha uma internet ridícula, eu não usava ela, chegava em casa à noite para dormir, menino na escola o dia inteiro, né? Então, assim, a gente começa a discutir outras coisas também, que são a base para a gente poder fazer comunicação em saúde. Porque a gente entendeu que quanto mais informação a gente replicava pelos WhatsApps, nos grupos da periferia, mais essas pessoas tinham possibilidade de se cuidar. E isso o WhatsApp é uma arma importantíssima, porque mais de 90% das pessoas que usam o celular, né, estão na internet, usam o WhatsApp. Então, foi uma coisa que ajudou muito, né, que é uma conexão popular com essas pessoas. É fácil de usar, entendem bem. Agora, quando eu falo de internet... né, professora? A criatividade, né? Era cada áudio aqui nas periferias, porque a minha filha lida com responsabilidade social e a gente lida muito com periferia. Apesar da gente estar recluso, a gente tem muito contato com a periferia. A gente recebia os áudios de rap, de reggae, ensinando a lavar a mão, ensinando a entrar no portal do governo para pedir auxílio. Né? A criatividade do brasileiro, meme. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, isso é comunicação e saúde também. Isso está sendo feito, às vezes, de forma popular. Eu faço parte de um grupo aqui que capacita a gente popular de saúde. Não é gente comunitário, não. Esse daí que trabalha para a prefeitura, não. É o popular, é aquele que conhece todo mundo, que sabe quem é a tia Maria que pegou 2 cestas básicas na assistência. Você garante engajamento. Né? Agora, nesse segmento, é interessante porque eu dou aula de internet das coisas para uma turma de comunicação, né? E todo final do curso, eles têm que apresentar um projeto que beneficie a nossa cidade. Eu sempre trago essa parte social também para o curso. Então, eles têm que pensar em uma solução que beneficie o social. Muitas dessas soluções vêm para a área de saúde, e eles têm que pensar como viabilizar, né? Como tornar isso viável. Então, por meio de patrocínio de algumas empresas, né? Então, eles vão sempre pensando nesse sentido, de como você vai pegar este mundo, né, digital, trazer para as pessoas os benefícios desse mundo digital, né, e como isso vai acontecer de fato, já que os recursos públicos eles são bem limitados, então, como você trazer isso para a nossa cidade? Hoje, Salvador, recentemente vai ser a primeira cidade do Brasil a ter um plano de internet das coisas. Nós temos um plano nacional de internet das coisas, onde um grande... Pergunta aí a Fábio sobre o que você acha que vai mudar em relação à mídia e saúde nesse pós-pandemia, se é que a gente vai alcançar o pós-pandemia, né? Mas... né, gente? Eu acho que a gente vai reconhecer essa importância. Exato. Eu acho que, mais do que tudo, a gente vai ter que sucumbir. É preciso aprender a lidar com esse bicho papão. Onde é que ele está, quem ele é, né? O que ele faz e como ele pode me beneficiar. Uhum. E aí, o Diego falou umas coisas que condizem muito com o meu pensamento. E a gente tem que se aliar às pessoas que pensam igual a gente, né? Entender quem está pensando diferente, para a gente formular os nossos pensamentos. Choose your battles, né? Escolha seus argumentos, né? Então, vem o Diego aqui me dizer, eu acho que o mais importante de tudo é as pessoas entenderem que não adianta ficar comprando um monte de seguidor, é orgânico. A coisa tem que ser orgânica. A pessoa tem que gostar de você, tem que interagir com você, porque ali ela mesma vai fazer propaganda de você. Eu vejo isso pelas mídias sociais da minha menina, que mexe com responsabilidade social. Não tem esse mundaréu de seguidor, mas se ela for para a rede social dela e falar, eu quero um porco sem rabinho neste momento, em menos de 3 minutos aparece o porco, nem que alguém arranque o rabo dele. Então, por quê? Porque a interação real, de verdade, orgânica. Ela, agora na pandemia, aquartelada, sem sair de casa, fez um projeto social há 5 meses e bateu 6.000 cestas básicas entregues, sem sair de casa. Né? As pessoas o velho ditado, Fabiana, ter dinheiro, amigo na praça é melhor do que dinheiro no banco.
Essa coisa, Isso essa é coisa o da que interação. funciona na rede social. E a transferência de reputação. Diego falou disso, só não usou o termo, né? Eu pego, a moça vem na minha casa, nem precisava de botox, que ele é lindo, mas botou um botox em mim, eu fiquei melhor, eu ali também amo. eu vou falar para os meus amigos, eu vou falar, isso vende muito mais o serviço, né? Quando eu vou para minha amiga, né? A gente faz isso com tudo, com saúde, com comércio, com marketing, com política. Isso aí. Sueli, vou fazer a última pergunta agora e para você. Diante desse momento de exposição excessiva e de fake news, como as empresas do segmento de saúde podem atuar na proteção de sua reputação? Ai, logo agora que vai acabar, você entrou no meu tema favorito, que é fake news. Eu fico falando aqui até amanhã, vocês podem ir embora, eu fico aqui sozinha. Gente, ontem eu estava assistindo o documentário de Caetano Veloso, Narciso em Férias. E eu vi uma coisa que comprova o que a gente já vem estudando e já vem comprovando, mas se confirma que a fake news não é uma coisa nova. A fake news não é novo, é uma coisa que já existe antes da internet, antes de tudo. E é engraçado que eu me flagrei dessa situação, porque o Caetano estava contando sobre a questão da prisão dele. E o Caetano, ele sabe, vocês sabem por que o Caetano foi preso? Ele foi preso por causa de uma fake news. Sério? Não sabia, Sueli? Hã? Não sabia. Eu descobri isso ontem. Também não sabia, não. Eu descobri isso ontem. Se alguém sabia, por favor, porque eu sou louca por Caetano, sou fã dele, eu conheço a história dele, traz para frente, acompanho desde menina, acompanhei a prisão dele, enfim. Aí ontem ele contou que ele foi preso porque ele tinha sido denunciado, isso todo mundo sabe, é de domínio público, de ter cantado o hino nacional em ritmo de Tropicália e ter achincalhado a bandeira nacional numa apresentação na Boate Sucata. Isso a história conta. Mas o que ele contou ontem foi que como foi que a polícia ficou sabendo disso? Um apresentador chamado Randall Juliano falou no programa dele que Caetano teria cantado o hino nacional em ritmo de Tropicália e teria usado o símbolo da a bandeira nacional de uma forma inadequada. Então, assim, isso não saiu do nada. Isso foi um apresentador de televisão que não estava lá no evento, não estava no show do Caetano, ele ouviu dizer, alguém disse a ele, e ele falou no programa dele, e os militares ficaram sabendo, foram lá e grampearam o Caetano. O que é isso, senão a fake news? Né? Isso é uma fake news. A notícia dada, ele era um apresentador do programa Guerra é Guerra, da TV Record. Entendeu? Então, vocês vejam a responsabilidade do profissional de comunicação. Então, assim, as fake news, elas não são uma coisa nova. E a responsabilidade do profissional de comunicação também não é uma coisa nova. Mas o que é novo? Novo são as redes sociais. Por quê? Volume para onde se transmite, né? Se Caetano foi preso porque os militares assistiram um programa de televisão, certo? Ele foi preso por causa de um programa de televisão. Resumindo, ontem eu fiquei caí do cavalo. Ontem eu falei assim, gente, é fake news, né? E eu nunca tinha me flagrado disso, eu nunca tinha me dado conta disso, né? Então, mas hoje, imagine se em vez do Randall Juliano ter falado isso no programa dele, que devia ter uma boa audiência, mas imagina se hoje fosse na rede social. O Caetano não teria sido só preso, ele teria sido linchado em praça pública, como aconteceu de uma criatura que foi assassinada porque foi confundida com uma sequestradora de crianças e ela foi morta numa favela
uma comunidade por populares. Então, as fake news, hoje o que aconteceu? As redes sociais, elas simplesmente potencializaram as fake news. E isso é um desafio também para as empresas, que elas estão mais expostas. Mas o que eu quero dizer é que muitas empresas, com medo da fake news, com medo da exposição, não vão às redes sociais, ficam escondidas, fazem a posição de avestruz. Enfia a cabeça na terra e deixa o fiofó lá em cima, dando... Mas já estão lá. Hã? Né? Você tem a presença ativa, né? Que aí é como elas agem, e a outro tipo de presença, que é o que falam de vocês, né? Exatamente. É o portais e tudo mais. Estão lá falando, você só não está ouvindo. Pois é, o Diego participou de uma reunião comigo, com um cliente, que ele não está na rede social e ele não quer estar. Aí ele falou assim, faz uma pesquisa, põe assim, hashtag o nome da sua empresa para ver o que sai. Então, assim, não é o que você... Então, não é o pior do que você falar, É o povo. é você não falar e falarem de você coisas que você nem sabe. Então, eu costumo dizer para os meus clientes, se quiserem falar de mim, se quiserem falar mal de mim, me chamem. Eu sei coisas horríveis a meu respeito. Ninguém melhor. Ninguém melhor do que... Importado para falar, porque eu não posso sair dele mesmo. Então, eu vou lá e falo o que eu quero. Ninguém vai me banir. Então, eu pego e falo. Quando alguém vem falar que máscara não serve para nada, eu chamo a atenção de verdade. Porque eu tenho compromisso. Eu sou uma profissional de comunicação e saúde. Eu não posso permitir que outras pessoas... Enquanto eu não estiver escutando, eu não tenho compromisso. Então, eu acho que a gente, como profissional dessa área, a gente tem que se comprometer também. Com certeza. Entendeu? A gente tem que se comprometer. Então, quando vê uma besteira, nem que seja no privadinho. Ou tomou não, remedinho hoje, descontrolou, né? Não é bem assim, não, uma coisinha. Porque se a gente começar a fazer isso, a gente também cria uma cultura do ei, se liga. Está tão bom de a gente continuar aqui por mais um bocado de tempo. Eu sei que alguns de vocês, inclusive, já me finalizaram aí compromisso, e não vai dar para a gente se estender mais aqui, mas a gente vai ficar aqui com gostinho de quero mais. Eu amei esse momento com vocês, gostaria muito de estar no ambiente de poder abraçá-los. Só faltou a cerveja. O acarajé. Acarajé, pois é, Fabiana tem que, da próxima vez, que seja com acarajé, né? Sobretudo para a Fabiana, que está fora daqui, certo? Foi muito bom estar com vocês, certo? Foi uma interação perfeita, maravilhosa, uma sinergia muito boa, né, entre todos os participantes. Eu fiquei muito feliz, certo? Com esse nosso momento e esse nosso papo, tá? Nós é que agradecemos. Eu vou dizer agora uma frase do Diego, vou roubar. Gente boa se atrai. Gente boa se atrai, eu que agradeço. Sociais depois, né, pra gente, quem quiser seguir a gente, procurar eu, por exemplo, estou à disposição. Quiser me seguir, fazer pergunta, interagir, eu não posso sair correndo, eu respondo todo mundo. Eu também. Perfeito, ok. Tá, gente? Tchau, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.